Salve, salve, torcedor São Paulino, salve, salve, torcedora São Paulino, raizeiros e raizeiras de todo o Brasil, de todo o planeta. Satisfação gigante estar novamente aqui com vocês para mais um vídeo do São Paulo Raiz. São Paulo Raiz que também é história, né? A raiz do São Paulo, a formação do São Paulo, as glórias que vêm do passado. É exatamente isso. E hoje, é claro, hoje não podia faltar a gente falar um pouquinho do majestoso, do clássico que nós vamos ter no próximo domingo, às 18 horas, no Morumbi. Clássico importantíssimo para a vida do São Paulo nesse Campeonato Brasileiro. E por que não lembrar dos grandes encontros entre São Paulo e Corinthians? Por que não lembrar? A gente já aproveita e já pede para você anotar aí nos comentários o grande jogo São Paulo e Corinthians para você, ou as grandes partidas entre São Paulo e Corinthians que você viu, que você esteve ou que você se lembra. Né? Para a gente retomar um pouquinho dessa história, desse confronto entre esses dois gigantes do futebol brasileiro. A gente muito mais, é claro, porque somos tri do mundo, porque somos tri da Libertadores e até porque eu acho muito complicado essa coisa de você ter dois mundiais e uma Libertadores. Isso aí não pode. Tem alguma coisa errada nesse conceito aí, mas isso não é o nosso problema. Né? Nós temos 3 mundiais e 3 Libertadores, enfim, tudo completinho. Atravessamos a América para chegar no Mundial. Pois bem, grandes jogos, grandes confrontos, né? Vocês vão lembrar agora aqui comigo no São Paulo Raiz com o Rony Altieri. Prazer gigante, satisfação. Muito obrigado novamente pelos inscritos, pelas parcerias, né? Pelos compartilhamentos e pela amizade de vocês que aumenta a cada dia. Tudo em nome do nosso querido São Paulo Futebol Clube. Tem alguns jogos que eu faço questão de lembrar. Tem alguns jogos que são muito importantes a gente lembrar e fazem parte já da história do São Paulo Futebol Clube nesse confronto entre esses dois times. Né? Eu podia começar falando de 1957 no Pacaembu, São Paulo campeão paulista, final contra o Corinthians na famosa tarde das garrafadas, 3-1 para o São Paulo, a torcida do Corinthians se desespera, arremessa garrafas para o gramado, por isso ficou conhecido como a tarde das garrafadas, e o time que tinha Zizinho, o time que tinha Canhoteiro, o time que tinha Maurinho, foi campeão paulista. Mas eu quero guardar esse jogo para um capítulo especial para a gente falar num outro momento. Na verdade, eu vou falar para vocês, basicamente, de 3 grandes momentos que eu estive presente no Morumbi, assistindo ao nosso amado São Paulo. Né? Eu vou falar a primeira coisa de agosto de 80. Agosto de 1980, o São Paulo meteu um 4-0 no Corinthians, Campeonato Paulista, sensacional. Serginho Chulapa aquela tarde estava terrível, estava virado no giraia naquela tarde, fez 2 gols. O Paulo César Capeta fez mais um e o Renato, dito Renato Pé Murcho. Rapaz, se o Renato hoje jogasse futebol era pé cheio, né? Porque naquele tempo o pessoal falava que ele era pé murcho porque ele não era de chutar muito para gol. Mas o Renato fez um golaço, pegou uma bola pela linha lateral, me lembro direitinho, atravessou toda a lateral, o zagueiro Djalma do Corinthians acompanhando ele entrou na área, deu um corte no Jairão e bateu de canhota, um dos golaços daquela tarde, teve outro golaço do Serginho, foi sensacional naquele time que tinha Valdir Pérez, que tinha Getúlio, Oscar, Dario Pereira, Zé Sérgio, oh meu Deus, quanta gente boa. E que saudade daquilo, que saudade daquele momento. Um 4-0 para a gente jamais esquecer. Eu estava no Morumbi nessa tarde e vou te falar, nunca mais esqueci dessa partida. A gente vai para agosto de 87 com 95 mil pessoas no Morumbi. Meu Deus do céu, final do Campeonato Paulista, o São Paulo enfia 2-1 no Corinthians com gol de Edivaldo, ponta esquerda, finado Edivaldo, falecido no acidente de carro, Edivaldo que veio do Atlético Mineiro pro São Paulo, e o Lê, o baixinho Lê, que tinha vindo da Inter de Limeira, que acabou fazendo um gol de cabeça pequenininho no meio da zaga corintiana. Né? Na segunda partida, depois o São Paulo vai empatar de 0-0 e vai levantar o troféu campeão paulista de 87, com Gilmar, com Zé Teodoro, com Dario, com Bernardo, Pita, nossa senhora, quanta gente legal, quanta gente boa, né, nesse time, nessa época do São Paulo. É legal a gente lembrar também, aproveitando, que antes desse jogo na semifinal, nós eliminamos o Palmeiras, né, no Morumbi, inclusive com um gol do Neto. Né, um jogo que foi 3-1, o Neto fez um gol de falta num peru do Zete, ainda defendendo as cores do Palmeiras, e mal sabia o Zete que ia ser tão campeão no São Paulo. Né? E mal sabia o Neto que a gente ia xingar ele tanto tempo depois.
Mas o Neto fazendo um gol com a camisa de São Paulo, um gol de falta, num peru do Neto. Ai, meu Deus do céu, como faz tempo isso. Vamos andar um pouquinho mais no tempo? Vamos, claro. Dezembro de 1991, né? O time que tinha Zete, que tinha Cafu, Ronaldão, Miller, meu Deus do céu, 103 mil pessoas no Morumbi. Eu estava lá no Morumbi também, para 3-0. Raí 3, Corinthians 0. Raí 3, Corinthians 0, uma tarde que o Raí destruiu o Ronaldo Baby, né? O goleiro lá do Corinthians, num jogo sensacional, maravilhoso. O Raí destruiu aquela partida, fez gol de tudo quanto é jeito que era possível fazer. Não dá pra gente esquecer desse jogo. Tem o jogo também da volta do Raí na decisão também no campeonato. O Raí que faz uma partida só pelo São Paulo naquele campeonato e faz gol e destrói com o jogo também, como França. Nossa, é tanto jogo pra gente lembrar que a gente não consegue, obviamente, passar todos para vocês. Mas fica registradas essas partidas como grandes momentos do São Paulo Futebol Clube contra o Corinthians. E você escreve aí no seu comentário também, né, qual foi o grande jogo para você, qual foi a grande partida para você, qual foi o grande gol que você lembra nesse encontro dos dois gigantes aí do futebol brasileiro, como eu falei, né? Sempre importante a gente lembrar, destacar a história do São Paulo Futebol Clube, não esquecer dessa história gloriosa, dessa história gigantesca que tem o São Paulo Futebol Clube, porque é importante a gente exaltar isso, né? Porque quem é mais novo e tem vivido essa fase mais difícil aí da última década do São Paulo, às vezes não tem noção da grandiosidade, das conquistas, de como as coisas foram conquistadas. E a gente tem uma missão aqui no São Paulo Raiz, que é trazer isso sempre para os amigos poderem tocar na memória, na lembrança, entrar no YouTube, assistir um gol desse momento, né? Para poder, de alguma maneira, se lembrar sempre dessa história grandiosa que tem o São Paulo. Aquele meu já tradicional desfile de ingressos, eu tenho ingresso aqui de 1979, e lá se vão 40 anos, meu amigo. Olha isso aqui, ó. 5 de maio de 79, é um jogo de 2-2 no Morumbi, 2 gols de Edu Bala. Quem lembra do Edu Bala? Um ponta-direita que jogou no Palmeiras, jogou no São Paulo, né? Uma tarde de 2-2 em 1979. Rapaz do céu, já se vão 40 anos e eu estava lá na arquibancada do Morumbi. Tem um 5 de agosto de 81 aqui, também, né? Um São Paulo e Corinthians. Como vocês estão vendo aqui, o jogo foi 1-1. O gol do Everton de pênalti para o São Paulo Futebol Clube. Aqui nós temos também, em setembro de 81, um 1-1 também com o Corinthians. Sempre jogos difíceis, jogos complicados. Gol de Getúlio nessa partida. Temos aqui em 2003 a final do Paulistão, que a gente acabou perdendo pro Corinthians essa final. Alguns dos jogos São Paulo e Corinthians que eu estive e que eu guardo com muito carinho, porque eu faço questão de preservar essa memória, né? Essa memória do São Paulo, essa história gloriosa desse time fantástico de grandes jogadores. Vocês também, é claro, vão lembrar de jogadores que jogaram lá e jogaram aqui também no São Paulo. Nos anos 70 nós tivemos Mirandinha, gente. Quem ouviu falar do Mirandinha? O Mirandinha nos anos 70 jogava no Corinthians, veio jogar no São Paulo e através do São Paulo, Mirandinha chegou na seleção brasileira na Copa de 74 na Alemanha, né? Até que o Mirandinha teve lá uma fratura, acabou ficando fora um bom tempo, voltou ainda para ser campeão brasileiro de 77 naquele time guerreiro do seu Rubens Francisco Minelli. Então teve o Mirandinha que jogou lá, mas jogou muito mais no São Paulo. Teve o Casagrande comentarista, que todo mundo às vezes senta a lenha no Casão, né? O Casão também defendeu as cores, alguns dizem que ele é até São Paulino, defendeu as cores do São Paulo Futebol Clube nos anos 80, né? Jogou algumas partidas, fez gol, foi decisivo, foi muito legal. Eu me lembro que eu ia para o Morumbi para a gente ver o Casão no São Paulo Futebol Clube, aquele jeito irreverente dele, artilheiro, fazedor de gol, bom de bola, né? O Neto aí que todo mundo joga um tijolo aí por dia na hora do almoço, né? Também defendeu as cores do São Paulo Futebol Clube, também defendeu as cores do Corinthians. Lá ele foi mais conhecido, ele ficou mais famoso lá, mas ele também usou a nossa camisa, como Serginho Chulapa, o maior artilheiro da nossa história, né? Esteve também lá jogando um tempo do lado deles depois que saiu do São Paulo Futebol Clube. O Serginho se deu muito melhor no São Paulo e se deu bem também no Santos, mas no Corinthians ele não teve uma boa passagem. Valdir Pérez Arruda, vocês se lembram que Valdir Pérez jogou no Corinthians? Pois é,
o Valdir Pérez Arruda, mais de 500 jogos com a camisa do São Paulo Futebol Clube, grande Valdir Pérez, o único goleiro titular em Copa do Mundo que vestiu a camisa do São Paulo, que era do São Paulo Futebol Clube, e foi titular numa Copa do Mundo. O grande Valdir Pérez jogou do lado de lá também, como São Sérgio. Grande São Sérgio, bicampeão paulista 70-71, goleiro dos melhores da história do São Paulo. E o Luizão também. Luizão jogou lá no time deles e também jogou aqui no São Paulo, onde foi campeão da Libertadores de 2005. Wagner Basílio, alguém lembra de Wagner Basílio? Pois é, Wagner Basílio era zagueiro deles e depois veio ser campeão brasileiro naquele time de 86 do seu Pepe, naquela epopeia de Campinas. Oh, quanto momento bom, quanta coisa legal da gente lembrar, né? Sempre importante realçar, destacar a história do São Paulo Futebol Clube, suas conquistas, suas glórias, seus grandes jogadores, gigantes jogadores, né? E o São Paulo Raiz não esquece, e por isso que eu vim falar um pouquinho desse clássico majestoso, para a gente inclusive levantar um pouquinho aí o astral, levantar a parte emocional, se motivar muito mais para conseguir uma vitória nesse próximo domingo. E você anota aí, por gentileza, anota aí nos comentários, fale um pouquinho do seu grande jogo entre São Paulo e Corinthians, aquele que você lembra, aquele que ficou marcado, né? Que você jamais vai esquecer e sempre vai comentar na mesa, na resenha, com os amigos. É muito legal a gente retomar essa história e falar sempre dessa história. E uma das funções, uma das coisas que o São Paulo Raiz preza, né, muito, é justamente a história do nosso amado, do nosso querido, do nosso gigante São Paulo Futebol Clube. Pessoal, o meu muito obrigado mais uma vez, obrigado pela participação, obrigado pela parceria, pelos comentários, elogios e críticas. A gente fica feliz do mesmo jeito com tudo, porque sabe, né, que vocês ajudam a fazer o canal e o pessoal pondo pauta lá, Rony fala disso, Rony fala daquilo. É muito legal a gente participar, principalmente quando a gente fala do Baú Tricolor, né, que é esse momento de relatar os grandes feitos da história gloriosa do São Paulo Futebol Clube. Legal, pessoal? O meu muito obrigado mais uma vez e avante! Tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Um grande abraço, gente.